Bom dia para você também. Na lanchonete da escola, o paraíso da má alimentação. Frituras, lanches gordurosos, refrigerantes, salgadinhos e doces de todos os tipos. Crianças e jovens se deliciam com o fast food. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre os erros na alimentação. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui a nutricionista Suzana Bonumá. Bom dia, Suzana, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Tá bom, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre esse assunto da nutrição, que é importante. Uma boa educação alimentar tem papel central na prevenção e no tratamento de várias doenças. E durante a infância, uma alimentação balanceada é essencial para o crescimento e o bom desenvolvimento. Um bom cardápio inclui muitas frutas e legumes, mas que geralmente não são bem recebidos pelas crianças e jovens. Rúcula, alface, batata, abobrinha, mandioquinha, vagem. Montar um prato colorido como esse não faz parte dos planos de Rafael. Experimentei uma vez, não gostei, nunca mais testei. Ou talvez tenha até algumas que nunca experimentei, porque realmente eu não gosto. Para a nutricionista, na grande maioria das vezes, esse hábito alimentar inadequado vem da infância, porque as crianças têm maior sensibilidade ao amargo e ao azedo. Existem estudos que comprovam que a criança deve ser apresentada de 7 a 10 vezes a um alimento até que se defina que ela não goste mesmo desse alimento. Só que os pais muitas vezes desistem na primeira tentativa. Marcela tem fama de chata na hora de comer. É só chegar o lanche e ela começa a separar a alface, o tomate e a cebola. Porque eu não gosto da textura. O barulho que faz quando eu mordo, já me deixa sem vontade de comer. Para a nutricionista, existe tratamento para a rejeição de alimentos, mas o paciente também precisa se esforçar. Tentar experimentar, tentar introduzir aqueles que ela tem melhor preferência e aos poucos aumentando essa variedade de alimentos. Doutora Suzana, isso que a gente viu na reportagem, quer dizer, testar desde cedo, várias vezes o mesmo alimento para a criança começar a aceitar, é importante, funciona? Como que os pais podem conseguir fazer isso para a criança comer direito? Realmente é muito importante. A educação alimentar da criança é trabalhosa, exige bastante paciência e muita dedicação. Então é importante desde cedo que o pai, a mãe ou o responsável procure um tempo para fazer a refeição junto com a criança e dê o exemplo. Isso é o mais importante. Não adianta ficar ditando regras se a criança não vê os adultos também curtindo esse tipo de alimentos. Então, é importante associar alimentos saudáveis, como vegetais e legumes, ao prazer, não só a obrigação de comer porque faz bem para a saúde. E realmente o paladar a gente tem que treinar. Provando uma vez só o alimento, a criança pode ter algum tipo de estranhamento, mas com o tempo ela vai se habituando com a textura, com a temperatura, com o amargo, com o azedo e aprende a apreciar. Então os pais têm que ter paciência e aprender a negociar sem fazer da alimentação um momento de tortura. Certo. A gente tem uma pergunta aqui do Renato Oliveira. Ele diz que o filho não sai do computador quando não está na escola, fica em casa, que isso preocupa bastante. E ele pergunta se é possível compensar a falta de atividade física tentando mudar a alimentação dele. Não é saudável. Porque a criança, o adolescente tem uma necessidade muito grande de nutrientes para a promoção do crescimento, para o desenvolvimento deles. Se a gente tirar do alimento para compensar um sedentarismo, uma falta de atividade, essa criança, adolescente, corre o risco de ficar obeso e ainda desnutrido, com falta de nutrientes. Então, é importante estimular a prática de atividade física desde sempre. As pessoas também aprendem a gostar de esporte. Então, não adianta esperar que parta da criança ou do adolescente a iniciativa. Os pais são responsáveis pela educação. Então, eles devem incluir na rotina e estimular a prática de exercício e não compensar fazendo com que aquele adolescente coma menos.
Falando um pouco sobre a obesidade, tem a Vivian aqui de Barretos, ela pergunta assim, além da obesidade, quais os problemas de saúde que podem ser provocados por uma alimentação incorreta? E como os pais podem colaborar no incentivo à mudança de hábitos dos jovens? Então, você falou um pouco aí da atividade física, começar desde cedo, como que o pai pode... Porque é importante também o pai não ser sedentário, né? Claro, claro, porque uma vida saudável tem que estar associada com prazer. Eu acho que esse nome dieta assusta muita gente, parece que é uma coisa chata, obrigatória. Exercício também, muita gente fala, puxa, que chato, ter que acordar cedo, prefiro ficar aqui no sofá. Então, se essa criança for habituada a enxergar esses hábitos saudáveis como uma coisa legal, tão bacana quanto jogar um videogame, quanto brincar na praia, quanto descer no playground, eu acho que isso... tem grandes chances de se perpetuar. Certo. Vamos ouvir agora as dúvidas sobre a alimentação de quem está nas ruas. Com imagens da Rede Minas, temos perguntas de Belo Horizonte. Meu nome é Alejandra e eu queria saber quais são os cuidados que a gente deve ter ao comer fora de casa. Cada vez mais, né? As pessoas comem fora de casa. O principal cuidado é com relação à higiene dos alimentos. Então, hoje em dia, é muito comum restaurantes por quilo ou tipo buffet, em que a comida fica exposta e cada um vai se servindo. Nesse tipo de restaurante, as pessoas, quando passam para se servirem, sem querer salivam no alimento, ou pode cair cabelo, pessoas gripadas circulando, espirram, tossem. Podem tocar na colher com a mão suja. Então, é muito importante que o estabelecimento seja seguro e higiênico. A gente pode notar os cuidados de um restaurante, observar como é conservada a mesa, os talheres, como que os garçons estão se vestindo, quais são os cuidados que eles têm ao lidar com a comida. E também uma dica para quem puder, sempre preferir os primeiros horários em que a comida é servida, porque ela está mais fresquinha, sofreu menos contaminação das pessoas que circulam. Então, esse é um cuidado importante. E o segundo é a tentação, porque os restaurantes são preocupados em vender. Então, sempre tem muita comida gostosa, muita fritura, muita gordura. E a gente chega com fome no restaurante e já se sente logo atraído por esse tipo de alimento. Então, a dica é começar se servindo daquilo que é saudável, se sobrar um espacinho, aí colocar um complemento de um alimento mais calórico, mais gorduroso. Certo. A Ludmila, ela diz que está tentando parar de fumar e compensa na alimentação. Ela pergunta o que ela pode fazer. Geralmente, quem para de fumar acaba descontando a ansiedade na comida, porque o cigarro é uma forma também de liberar essa ansiedade. Então, a pessoa tem o hábito de estar com algo na boca, de estar se ocupando de alguma coisa. E aí acaba geralmente buscando mais doces, bala, bombom, salgadinho. Então, a dica é se munir de alimentos saudáveis para compensar aquele hábito de levar alguma coisa à boca. Então, frutas picadas, frutas secas, castanhas, legumes picadinhos, se a pessoa fica em casa, pepino, cenourinha, isso tudo funciona. Gelatina, e deixar longe de casa, do ambiente de trabalho, alimentos calóricos, porque no início o hábito de beliscar vai ser muito constante. Então, que pelo menos seja de alimentos com menos valor calórico, para não promover um ganho de peso repentino. A Maria Madalena Soares, de Campinas, ela diz que tem 58 anos e quer saber o que pode fazer para abaixar o triglicérides e aumentar o HDL, colesterol bom, né? Conhecido como colesterol bom. Ela diz que faz dieta, mas que não tem resultado e quer saber se o farelo de aveia é bom. Então, o farelo de aveia é um dos aliados na redução do triglicérides. Com relação ao colesterol bom, o HDL, é muito importante a prática de exercício físico. Os estudos científicos já comprovaram que o aumento do HDL com a prática de exercícios físicos é certa.
Para a redução do triglicérides, é importante diminuir o consumo de gorduras, principalmente de origem animal, ou seja, das carnes, do frango, de manteiga, creme de leite. Aumentar o consumo de fibras, então alimentos integrais, como pão integral, arroz integral, frutas, vegetais crus, a salada, né, as folhas. E procurar fazer uma alimentação fracionada ao longo do dia. Certo. O Roberto Gonçalves, ele diz que é vegetariano há 5 anos e ele pergunta se não ingerir carne pode prejudicar a saúde. Excluir qualquer alimento da dieta pode provocar alguma deficiência de nutrientes. Então, o vegetariano que opta por essa linha de maneira prolongada, ele deve ter um cuidado muito grande com a alimentação. Os nutrientes da carne precisam ser substituídos. De que forma? Principalmente combinando sempre grãos com cereais, então arroz com feijão, ou um grão de bico com trigo, lentilha. Existem vários cereais integrais e grãos que podem ser alternados no dia a dia para suprir. E uma variedade muito grande de vegetais. Por incrível que pareça, eu conheço vegetarianos que não comem vegetais e que acabam consumindo muito carboidrato. Esse é o grande problema do vegetariano que quer controlar o peso, porque quando ele não come a carne ou o frango, ele vai aumentar o macarrão, vai aumentar o arroz, vai aumentar a batata, e aí fica com falta de um alimento e excesso de outro. Então, é preciso que o vegetariano combine muito bem os alimentos, com uma variedade grande de vegetais, com uma combinação boa de cereais e acrescentar, talvez, laticínios, ovos, peixe, se for o caso, para complementar um pouquinho a questão da carne vermelha. E, doutora Suzana, tem muita gente que come a carne de soja, né? Hoje tem uma variedade grande de produtos justamente para quem é vegetariano. Isso ajuda também? Ajuda também. Porque ela é um vegetal que representa uma proteína importante, muito parecida com a da carne, embora ainda faltem nutrientes na soja. Por exemplo, ferro, vitamina B12 e zinco são nutrientes que tem com muito mais frequência na carne, são nutrientes mais difíceis de serem supridos por outros. Então, a gente precisa recrutar vários alimentos, uma variedade grande, para conseguir chegar perto dessa perda da carne. Mas comendo direito, então, essa pessoa não tem problema, né? Nenhum problema. Ela pode ser perfeitamente saudável e ainda ter os benefícios da ausência da carne, que é consumir menos gordura. Perfeito. A Isabela tem 14 anos e dúvidas quanto à alimentação correta para esta fase da adolescência. Oi, eu sou a Isabela, tenho 14 anos e há 2 anos eu venho acompanhando minha dieta com uma nutricionista. Eu dei uma escorregada e eu queria saber se a ansiedade tem alguma coisa a ver com esse aumento de peso. Então... pode sim ter a ver. Quando a gente faz uma dieta com restrição de calorias, quando a gente passa a comer menos que o corpo precisa para perder peso, as nossas células de gordura ficam ali aguardando qualquer excesso, elas ficam mais eficientes. Então, qualquer abuso vai ser muito melhor aproveitado pelo corpo. Então, quem faz dieta deve ficar atento aos abusos. A gente não pode ter esse contraste tão grande. É muito comum os adolescentes fazerem uma dieta bastante radical durante a semana e aí, no fim de semana, acabam comendo tudo que tem direito. Geralmente, essas pessoas não conseguem a perda de peso e, pelo contrário, acabam aumentando o peso porque o corpo está mais suscetível a esse aumento de calorias repentino do fim de semana. Então, é importante manter um equilíbrio e não ter uma dieta muito radical. Quando a gente restringe muito a alimentação, no fim de semana a gente quer comer tudo que tem direito. Então, permita-se comer um chocolatinho de vez em quando der vontade durante a semana, uma sobremesa, um pão de queijo. Não seja tão radical na alimentação. A base dela deve ser saudável, mas as exceções são bem-vindas. Certo. A Cíntia de São Bernardo do Campo, ela diz que o filho dela tem 1 ano e meio e está com alergia a leite de vaca. Então, ela substituiu pelo leite de soja. Ela pergunta se essa alergia pode passar, se ela vai passar. Essa alergia, então, a leite de vaca.
Então, geralmente sim, mas ela precisa fazer um acompanhamento com o pediatra para avaliar o grau de alergia e o que desencadeou isso, e se orientar bastante com relação aos alimentos que devem ser evitados, porque muitas pessoas confundem a intolerância à lactose com a alergia ao leite. A alergia é muito mais sério e muitas vezes alimentos que a gente nunca imagina que devem ser restritos, devem ser, por exemplo, às vezes até o peito de peru tem que ser evitado, até o leite de soja, quando há uma alergia ao leite. Agora, uma vez que ela tem alergia, ela sempre vai ter alergia para o resto da vida ou não? Ela pode conseguir reverter? Depende. Existe uma alergia ao leite que o bebê desenvolve que tende a diminuir até se anular. E aí o pediatra que vai dar o prazo que ela deve esperar para que haja essa redução. Mas quando é em bebê, sim, há uma grande chance do caso ser revertido e essa criança poder se alimentar com laticínios normalmente a partir de 1 ano, 1 ano e meio. E essa alergia, ela pode acontecer de uma hora para outra? Então, um adulto ou a criança, um adolescente numa fase já não tão precoce, começar a desenvolver? Não, geralmente o que pode acontecer numa fase da vida mais avançada é a intolerância, porque a gente tem uma enzima que digere o leite, que é a lactase, e essa produção de enzima pode ir diminuindo ao longo dos anos. E aí a gente começa a sentir um desconforto quando toma leite, gases, estufamento, uma digestão lenta. Por quê? Porque a gente não tem mais tanta enzima para quebrar esse alimento e digerir de uma forma adequada. A alergia é outro caso. Agora, o leite é bom? É recomendado? Muito. Parece que tem uma moda de tirar o leite da dieta e isso pode prejudicar muito as crianças e os adolescentes. Por quê? Leite é fonte de proteínas que tem relação com crescimento, imunidade e também é o alimento mais rico em cálcio, que tem relação com o desenvolvimento ósseo dos dentes. E estudos mostram que no Brasil as crianças e adolescentes consomem menos cálcio do que o recomendado. Então, não só é importante, como deve ser estimulado a ingestão de 3 a 4 porções de laticínios por dia. E laticínios incluem-se leite, iogurte e queijos. Outras informações sobre alimentação. Essa tem a ver com alimentos que podem causar alergia. Alimentos com corantes causam alergia. Isso é mito ou verdade, doutora Suzana? Não, algumas pessoas têm alergia a determinados corantes, mas não que eles vão desenvolver essa alergia. Apenas pessoas com predisposição à alergia apresentam uma reação. Aquelas que não têm podem consumir com moderação os corantes. Certo. Já voltamos com mais perguntas e respostas sobre nutrição. Não saia daí. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é nutrição e quem está tirando as suas dúvidas é a nutricionista Suzana Bonumá. Doutora Suzana, a Amélia de Juazeiro, na Bahia, ela diz que não consegue viver sem doces, que ela até come salada na hora do almoço, mas quando é tarde da noite, do dia, ela vai e se joga mesmo ali no chocolate. Ela quer saber o que ela pode fazer para controlar isso. Então, primeiro, não restringir. Se é uma necessidade dela, a proibição vai deixá-la com mais vontade ainda. Mas eu acho que tem um probleminha aí que vem antes dessa vontade de doce, que é o comer salada, Então eu vou comer salada porque eu sei que a vontade de doce vem, então eu vou economizar calorias fazendo uma refeição mais leve. Isso só estimula ainda mais a vontade por doce. Então, se o momento da noite é o mais crítico, é importante se alimentar bem, fazer um jantar com bastante fibras, porque as fibras fazem com que a nossa glicemia, o açúcar do sangue, mantenha-se mais estável e isso não libera tanta vontade de doce. Então, por exemplo, um jantar com um pouquinho de arroz integral, com algum grão como lentilha, um grão de bico, bastante salada crua, uma fruta de sobremesa, que ela até pode aquecer a fruta. Quando a gente aquece, o sabor doce fica mais intenso. Então, uma banana no micro-ondas com um pouquinho de canela, uma maçã cozida, uma pera cozida,
tudo isso já vai amenizando a vontade de doce. Aí, à noite, quando vir essa vontade, vai ser mais amena e ela pode comer menos e se saciar com um volume menor. Agora, a salada, ela é ideal comer antes da refeição ou depois? Existe alguma ordem dos alimentos? Não tem diferença. O importante é comer. Tem gente que não gosta de começar com a salada, já quer ir para a refeição mais quentinha e finalizar com a salada. Tem gente que já prefere começar com a salada como estratégia de não atacar também a parte mais calórica da refeição, que é o arroz, feijão, a carne. Também funciona, mas a gente não tem que impor tanta regra, senão vai ficando muito difícil esse tema de alimentação saudável. E a salada pode ajudar a diminuir, aumentar a saciedade, né? Reduzir um pouco. Exatamente. E é uma ajuda que não é imediata. Ai, comi salada, passou a vontade de doce. Não é isso. Mas depois, a nossa saciedade, ela leva um tempo para ser concluída. Então, em torno de 15 minutos, a partir do momento que a gente começou a comer, é que a gente começa a sentir o sinal de saciedade. Por isso é importante comer devagar também? Exatamente. Porque se a gente comer rápido, a gente é capaz de comer um volume enorme de comida e ainda não se sentir saciado. Mas dali a 10 minutos a gente vai se sentir pesado e arrependido de ter comido tanto. A Amélia também, lá da Bahia, ela diz que a filha dela tem 5 anos e que não pode comer mais de um chocolate que fica toda empolada. Ela pergunta se é alergia. Pode ser uma alergia ao chocolate, sim. E ela precisa consultar um médico para entender que alergia é essa e se ela tem alergia a outros componentes. Tem uma pergunta aqui de Guarulhos, o Wellington Terumi. Ele pergunta se a falta de ingestão de fibras pode causar inflamação no intestino. Pode, porque as fibras são muito responsáveis pela saúde do intestino. Então, existem um monte de bactérias que são produzidas, bactérias boas, para combater as bactérias ruins do intestino. A gente tem que ter esse equilíbrio da flora intestinal. Se o consumo de fibras e de água for baixo, isso pode sim contribuir para uma inflamação. Vamos voltar às ruas de Belo Horizonte para conhecer mais dúvidas dos mineiros sobre alimentação. Meu nome é Cida. Gostaria de saber se eu posso substituir as refeições, janta, lanche, por suco de fruta, se isso vai causar algum problema para a minha saúde. Substituir almoço e jantar por sucos não é interessante. Por quê? Porque a refeição será pobre em nutrientes. Então, pode até nos primeiros dias provocar uma perda de peso, mas vai ser uma perda falsa de peso. A gente perde muito líquido, perde massa muscular. E ao longo do tempo, com as deficiências de nutrientes, a pessoa vai se sentindo fraca, indisposta, com perda de memória. E aí acaba abandonando o hábito e não aprendeu nada com isso, não teve nenhuma evolução. Então, as vitaminas são extremamente nutritivas, são bem-vindas, mas como um complemento da refeição. Ou nos lanches, um lanche da manhã, um lanche da tarde, ao invés de fazer um sanduíche, uma refeição mais complexa, pode sim ser substituído por um suco. Falando sobre os sucos, tem uma pergunta da Juscelie Aparecida da Cruz, ela é de Indaiatuba. Ela pergunta se o suco de soja que é vendido em caixinha, se é bom para a saúde. E também ela quer saber se o leite de caixinha tem muita química. Não, a princípio não deve ter muita química. E o suco de soja, ele não é tão nutritivo e pode até vir acompanhado de muito açúcar. Geralmente as bebidas que já são consumidas, já são compradas adoçadas, elas têm uma quantidade grande de açúcar, equivalente ao do refrigerante. Então deve ser evitado. O leite de soja é uma opção bacana. E aí eu recomendo comprar o leite de soja e bater com fruta. Fica muito mais nutritivo do que comprar um suco feito à base de soja. Falando um pouco sobre essa questão da obesidade infantil, é importante controlar o peso, essa alimentação da criança, porque ela tem mais chance de se tornar um adulto obeso no futuro? Exatamente. Uma criança obesa tem grandes chances de se tornar um adulto obeso. Um adolescente que não foi obeso na infância, mas que passou a sua adolescência obeso, também tem grandes chances, um pouco menos que a criança, mas as chances são muito grandes. E a alimentação das crianças é 100% responsabilidade dos pais.
Então, uma criança que não come bem porque provavelmente não foi estimulada, não foi bem educada à mesa. Então, os pais têm que abraçar a causa, têm que investir tempo e têm que se preocupar muito com a alimentação da criança. Não é bonitinho criança gordinha, não é necessário ser gordinho, isso não vai ajudar no desenvolvimento, pelo contrário, vai trazer sérios problemas para o futuro da criança. Esta dúvida é para aquelas pessoas que adoram fazer e precisam que adoram fazer dieta. Sopas prontas substituem uma refeição. Isso é mito ou verdade, doutora Suzana? É mito. Sopas prontas não são nutritivas e tem um agravante que é a quantidade excessiva de sódio, de sal, que faz mal. Então, é muito melhor fazer uma sopa caseira, com uma boa variedade de legumes, acrescentar nessa sopa algum tipo de carboidrato, que pode ser um arroz, um macarrãozinho, batata, mandioquinha e um pouquinho de proteína, frango, um músculo, um queijo. Aí sim essa sopa substitui uma refeição, vai ser uma opção saudável que contribui para a saúde e para a manutenção do peso. Todo alimento pronto deve ser visto com muito cuidado, porque geralmente a quantidade de conservantes e de sal é muito alta. Sódio, né? Exatamente. O perigo do sódio. A Sônia de Pirituba, ela diz que janta bem antes de dormir, toma um suco de frutas, mas mesmo assim durante a madrugada ela acorda com muita fome e ataca a geladeira. Aí ela volta a dormir e pergunta se ela pode engordar, mantendo essa rotina. Pode engordar bastante. À noite o nosso metabolismo, nosso gasto de calorias é muito baixo e a gente deve tomar cuidado com o que a gente consome. Provavelmente ela está com um problema de insônia que deve ser tratado, porque isso pode trazer outras consequências além da obesidade, que é a falta de atenção durante o dia, um cansaço, uma perda de desempenho. Então é importante ela tratar esse problema e procurar entender o que está acontecendo. A Maria de Santos, ela pergunta se congelar a comida por muito tempo pode fazer com que o alimento perca os nutrientes. Olha, alguns alimentos têm perda de nutrientes no congelamento, outros não. O que é muito importante é preparar de uma forma adequada esse alimento e fazer um congelamento adequado. Então, os alimentos que vão ser congelados, eles devem ser cozidos por pouco tempo, porque nesse processo de congelamento, ele continua o processo de cozimento e devem ser temperados com pouco tempero. Além disso, eles devem ser armazenados em recipientes que evitem o contato do alimento com o ar. Então, o recipiente deve ser muito bem fechado. E a minha sugestão é para congelar porções pequenas, a porção que a pessoa vai consumir. Nunca, de forma alguma, congelar um alimento 2 vezes. Então, se eu retirei um alimento do freezer, ele não vai voltar para o freezer. Por isso que é importante congelar pequenas porções. E ter todo um cuidado de higiene no preparo desse alimento. O descongelamento ideal também, na maioria das vezes, deve ser feito de uma forma mais natural. Então, se eu vou consumir algum alimento congelado à noite, já de manhã eu retiro esse alimento do freezer e deixo no refrigerador ao longo do dia. É mais indicado do que submeter a temperaturas altas no fogão, no micro-ondas, para descongelar rápido. Com esses cuidados, a perda de nutrientes vai ser pequena e esse alimento vai continuar sendo uma opção saudável. Agora, cada alimento, cada preparação tem um tempo recomendado de freezer, que em média é de 3 meses. Certo. Doutora Suzana, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Várias perguntas aqui pelo Twitter e pelo e-mail, então a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer. Amanhã a gente se encontra para falar sobre sexualidade. Mande suas perguntas, porque amanhã o especialista vai responder todas elas. Um ótimo dia para você.